E aí, beleza? Eu estou bem, espero que você esteja muito bem também. Seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Celia Cozinha. E no vídeo de hoje, eu quero dar algumas dicas sobre a panificação sem glúten, tá? Isso porque eu tenho recebido vários comentários, principalmente na receita do pão francês. E aí eu quero deixar aqui algumas dicas, porque eu sei que nem todo mundo lê ali os comentários, né? Então eu quero responder porque talvez em vídeo fique mais fácil. E já vou aproveitar também para dar algumas outras dicas do que eu vim aprendendo nesse tempo aí que eu faço não só os pães, né, mas todos os alimentos sem glúten. Mas antes de seguir com o vídeo, quero pedir para você se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Continue deixando comentários, de repente dicas, dúvidas como estão sendo deixadas aqui, que eu vou ficar muito feliz em responder. De repente faça até outro vídeo respondendo aqui os comentários. Claro, deixa o like e compartilha com seus amigos e familiares, pois, como eu sempre digo, talvez você não tenha nenhum tipo de problema com o glúten, com restrições alimentares, mas conhece ou convive aí com alguém que tem, beleza? Também antes de seguir, já quero fazer até um apelo aqui. Estou com o meu YouTube Studio aberto e nesse momento eu tenho 407 inscritos aqui, tem 407 Celia Cozinheiros aqui no canal. Entretanto, nos últimos 28 dias eu tive mais de 2.900 visualizações. Ou seja, a vasta maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos não estão se inscrevendo. Então quero pedir humildemente para que você se inscreva e acompanhe aí, pois eu sempre tento deixar informações de fato relevantes e receitas que vão fazer diferença na vida de vocês. Tá bom? Então esse está aí um apelo para me ajudar, tá? E vamos lá então responder alguns comentários. Antes de entrar também direto nos comentários, já quero deixar uma dica valiosíssima para você aqui. A maioria das perguntas que eu estou recebendo são no vídeo do pão francês. Então eu entendo que a maioria das pessoas tem de fato a vontade de comer o bom e velho pãozinho francês. E de repente seja uma frustração a pessoa que tenha condição celíaca ou outras restrições, né, referentes ao glúten, não poder comer o pão francês. Mas se você nunca fez pão sem glúten, se você nunca está entrando agora nesse mundo, comece por receitas mais simples. Tenta saciar sua vontade de comer pão com pão de forma, por exemplo, que é bem mais fácil de fazer. E você pode saciar sua vontade de comer para que você não se frustre tanto. Talvez não, com certeza. A receita mais difícil que eu já fiz até hoje foi a do pão francês. Foram mais de 2 anos para eu conseguir chegar nessa receita. Então sugiro que você comece com receitas mais simples, mais fáceis, antes de fazer a receita do pão francês. Até porque a prática leva à perfeição, então se você vai tendo mais contato com receitas sem glúten, vai ficando mais fácil de você entender o comportamento e as misturas de farinhas que são necessárias fazer, tá? E sem contar que eu tenho vídeos de muitas receitas aqui que podem ajudar as pessoas que têm restrições alimentares a saciar ali as suas vontades. Então, tem bolo, tem torta, tem profiteroles, né, as carolinas. Então tem várias receitas que podem te ajudar muito, então sugiro que você também assista os outros, tá? Então eu vou ler alguns dos comentários que eu achar relevante aqui, principalmente que for dúvida, que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? No vídeo do pão de hambúrguer, a Marta Souza, ela perguntou o seguinte: posso usar fécula de batata no lugar do amido de milho? Pode, com certeza pode. Inclusive a fécula de batata é um excelente substituto para o amido de milho. Quem tem condição de usar a fécula de batata, usa. A característica dela é bem parecida com o amido de milho. Na verdade, ela é um amido que é mais refinado, ele é mais fininho. Então, apesar do amido de milho ser uma farinha de leveza, maciez, a fécula de batata ela tem um potencial maior para dar essa característica na receita. Eu costumo utilizar o amido de milho porque é mais fácil de achar nos mercados aqui onde eu moro. Mas se você tem condição de colocar a fécula de batata no lugar do amido de milho, vai dar super certo.
Ardirene de Souza, no vídeo do pão francês, colocou aqui: eu fiz e ficou ótimo, então muito obrigado, fico muito feliz por saber que deu certo a receita, fico muito, muito feliz em ajudar. Como eu disse já, foram mais de 2 anos para chegar nessa receita e eu fico muito feliz que tenha dado certo aí para você. Vamos lá. Teve um vídeo que eu fiz falando que eu fui enganado, né? Sobre cursos e e-books aí de receita sem glúten e que a pessoa engana ali na divulgação. Como que a pessoa faz engano na divulgação? Faz um vídeo ali divulgando o material dela e aí ela coloca uma massa no vídeo, sova, estica e coloca lá: faça pães idênticos ao com farinha de trigo, só que totalmente sem glúten e tal. E aí, no visual, a pessoa te conquista. Porque você vê aquela massa e fala: nossa, nunca consegui fazer uma massa dessa sem glúten. E quando você repara bem, em algum lugar do vídeo ali vai ter, meio que desfocado, um pacote de farinha de trigo. Porque a pessoa está usando a farinha de trigo para fazer essa massa que vai ser a da divulgação do vídeo, mas as receitas não tem nada a ver com essa massa que ela está fazendo. E aí você se frustra. Então não foi um vídeo, né? Margarete Martins perguntou, pediu para mim deixar o vídeo aqui para ninguém mais ser enganado. Não foi um vídeo, foi um e-book que eu comprei e tive essa frustração. Fiquei muito chateado e por isso eu fiz esse vídeo aí para alertar as pessoas, tá? Joemir Souza de Oliveira, no pão francês, colocou aqui: sou de Montenegro, Rio Grande do Sul. Então, obrigado por me acompanhar de tão longe. Faz muito tempo que tento fazer receitas de pão francês sem glúten, mas nunca dão certo. A sua receita tem uma proporção de amido de milho, de mais amido de milho e menos farinha de arroz. É a única receita que conheço com essa proporção das duas farinhas. Será que isso que possibilita que o pão fique fofinho e ao mesmo tempo crocante por fora? Sim, exatamente por isso. Essa proporção eu consegui chegar nela através de uma receita de massa de pizza. Eu ia tentando fazer massa de pizza, tentando. E um dia eu arrisquei fazer essa proporção. Na verdade não é a mesma massa, tá? Tem outros ingredientes na massa de pizza, mas eu coloquei essa proporção e eu vi que o resultado da borda da massa ali ficou muito, muito bom. E aí eu fui melhorando para fazer a farinha, o mix para o pão francês. E aqui eu quero já aproveitar para deixar uma dica bem bacana. Porque às vezes eu compro, por exemplo, pão industrializado, sem glúten. E aí eu olho o rótulo para ver os ingredientes que tem nesse pão. Porque um macete para você que quer se arriscar a tentar replicar uma receita desses industrializados é a seguinte: todo rótulo de todo alimento, os ingredientes que são descritos primeiro no rótulo são os que tem em maior quantidade. Então a ordem ali é sempre pela quantidade que tem, né, na proporção ali dos ingredientes. O que tem maior quantidade é o que vem primeiro. E aí eu peguei algumas receitas que nem era do pão francês, era de uma bisnaga. E os primeiros ingredientes, tipo assim, era amido modificado, amido de milho, depois a farinha de arroz. Eu falei, então tem mais amido do que farinha de arroz. E aí eu fui tentando, acabei jogando muita coisa fora, até chegar nessa proporção que pra mim foi a ideal e que também minha esposa, que é celíaca, aprovou demais. Então realmente é por isso. Sem contar que a gente precisa entender o comportamento das farinhas nas receitas. Então a farinha de arroz é uma farinha de estrutura, o amido de milho é para leveza e maciez e o polvilho é farinha para liga, para dar um pouco mais de elasticidade. Não que sejam só essas as farinhas, tem outras, mas essas são as características aí das principais que eu utilizo. Como o pão francês ele forma aquela crostinha, aquela casquinha, ele não precisa ter uma quantidade tão grande de farinha de arroz para estruturar ele, porque a casquinha crocante vai fazer o pão se estruturar, ele vai segurar o pão no formato que ele precisa. E por isso que eu coloquei mais amido e deu super certo. Então espero que você faça e tenha um ótimo resultado. Renata Rezende, também no vídeo do pão francês, ela perguntou o seguinte: batedeira planetária com garfo de massa pesada? Não tem necessidade, tá?
Eu só não indico que seja com o fouet, porque a massa ela não fica tão leve para ser batida no fouet. Mas pode ser tanto o gancho ali, né, o garfo de massa pesado, o gancho, ou a raquete, vai dar super certo também, tá? O que mais que temos de dúvida aqui? No pão francês também. Posso substituir polvilho doce por araruta? Pode. Araruta é excelente também. Pelo menos na onde eu moro, ela é um pouco mais cara do que o polvilho doce. Mas também não é tão difícil de ser encontrado. A característica que ela vai dar para a massa é exatamente a mesma do polvilho doce. Só que a araruta ela é anti-inflamatória, tá? Ela é uma raiz bem parecida com a mandioca, mas ela é anti-inflamatório, né? Antioxidante e tal. O organismo faz muito bem. E até, não sei se é comprovado, mas quando eu fui pesquisar sobre a araruta, eu vi que, embora ela seja calórica, nosso organismo não consegue absorver todas as calorias que ela tem. Então, meio que ela passa despercebida pelo nosso organismo. O organismo não absorve todas as calorias que a araruta tem. Então, é uma boa substituição. Sim, eu adoro a araruta para fazer bolo. Fica muito gostoso. Apesar de que ela não interfere também no sabor, tá? O que mais temos de dúvida aqui? No pão, tem um vídeo do pão caseiro sem glúten com fibras, né? Que eu usei psyllium no pão. É um pão de forma, tá? Sugiro que você faça. Posso usar linhaça moída no lugar do psyllium? Quem perguntou foi a Lina Maria Mesquita Morales. Eu não indico que faça essa substituição, porque são características diferentes, tá? A linhaça, ela é mais parecida, por exemplo, com uma farinha de aveia. Ela vai dar uma certa estrutura, vai auxiliar na estrutura da massa, e ela tem também uma quantidade maior de gordura, embora sejam gorduras boas, tá? Mas o psyllium, ele é uma fibra que é hidrossolúvel, tá? Quando hidratada, ela vai formar uma espécie de gelatina. Dependendo da quantidade de água que você adicionar, você consegue esticar ela até determinado ponto sem ela se romper. Então é meio que uma característica parecida do glúten. Só que o glúten não é hidrossolúvel. O glúten, você pode colocar água o tanto que for nele, que ele não perde essa característica de se esticar e tal. Mas até determinado ponto o psyllium vai fazer essa função. E vai deixar o pão também com uma característica bem semelhante ao pão integral, mesmo que você utilize a farinha refinada, né? A farinha de arroz, ali, as outras farinhas refinadas. E ele é uma fibra, né? Então ele auxilia bastante aí na flora intestinal e tal, no sistema digestivo como um todo. O psyllium é ótimo para isso, tá? Marla Gonçalves Mendes perguntou aqui se posso substituir amido de milho por fécula de batata. Minha filha é alérgica a milho. A primeira coisa que eu posso dizer aqui é que eu fico muito feliz pela contribuição e que meus vídeos podem ajudar aí crianças, né? Então sim, já foi respondido que pode substituir o amido de milho pela fécula de batata, é uma excelente substituição. E eu fico muito feliz em estar podendo ajudar de alguma forma. Caso seja o primeiro pão que você vai fazer, sugiro que você faça também os pães de forma ali, que são mais fáceis, tá? E não desista de tentar fazer as receitas. Dedé Moreira, no pão francês também. Amei, gratidão, vou fazer. Por que do fermento químico se tem o fermento seco biológico? Quero saber. É o seguinte. Também foi na tentativa de replicar ali a base desse pão, eu tirei dessa receita que eu consegui desenvolver de pizza, que inclusive tem a receita aqui no canal, tá? O fermento químico, como a massa desse pão ela é uma massa bem molenga, eu coloco o fermento químico para ela ajudar a ter
uma força maior, um punch maior ali no fermento biológico. Para ele ajudar a estufar mais essa massa, para ela crescer mais e se manter como um bolo. Eu pensei meio que na massa de bolo, porque a consistência da massa é meio parecida, ela é mais consistente do que um bolo, mas o fermento químico ele vai auxiliar a manter a estrutura e o crescimento desse pão. Então ele faz diferença, embora pareça ser algo bobo, ele faz diferença na receita. Também, Fátima Cruz perguntando se pode substituir o amido de milho pelo fécula. Sim, foi respondido. Pode sim, vai dar super certo. Sandra Campos, também no pão francês. Bom mesmo, ele não só ensinou o pão, mas ensinou como fazer o lugar para colocar o pão para assar. Muito bom mesmo. Então, muito obrigado. Dentro das padarias, o pão francês ele é assado numa esteira. É uma assadeira que ela é curvadinha assim, então ela tem vários trilhos ali, né, e são curvadinhos, e é todo furadinho. Se você tem condição de ter a esteira, eu super indico, até porque não é tão caro, hoje a gente consegue achar no Mercado Livre ali as esteiras, então eu indico que você tenha, mas se você não tem, você consegue fazer aí meio que, vamos colocar assim, uma gambiarra, paliativo, para você manter a forma do pão francês ali e deixar o mais parecido possível com o pãozinho que você compra na padaria, para que quem tem a restrição e coma, sinta-se saciado de fato de estar comendo pão que é praticamente igual. Não vou falar que é exatamente igual, mas que é praticamente igual ao pão da padaria, tá? Bicudo Nogueira, né, colocou aqui no pão que eu fiz ali com o psyllium, né? Vou testar, mas gostaria que você mostrasse o pão depois de cortado para ver o miolo. Devido a esse comentário, eu fiz o pão novamente e eu trouxe aqui uma fatia dele. Deixa eu ver, tá muito claro. Esse aqui é o miolinho dele. Devido à luz, vai dar pra ver certinho, mas ele fica muito gostoso, fica muito bom e fica parecendo um pão rústico, tá? É muito gostoso. Eu fiz esse pão aqui só para poder mostrar aqui nesse vídeo. E muito obrigado pelo comentário. E por fim, Eliane Franciscon, também no vídeo do pão francês, colocou aqui: oi, gratidão pelo vídeo, vou tentar fazer este. Até parei de fazer pães porque não acho um que seja legal. E olha que tentei muito. Tenho comido bolo, que aliás fica muito melhor do que com trigo. Mas pão tem sido uma frustração, mas vou tentar fazer este. Obrigado. Muito obrigado por confiar, tá? Muito obrigado pelo comentário. Costumo fazer bastante bolo aqui e eu particularmente também prefiro o bolo sem glúten do que com glúten. Ele sempre fica mais levinho, tá? E mais macio. Sei lá, é diferente assim. Parece que depois que você se acostuma a comer o pão sem glúten, ou bolo sem glúten, o bolo com glúten, ele tende a ser, sei lá, parece que tem um aspecto mais maçudo, assim, mais pesado. Então eu gosto muito. Inclusive tem um vídeo do bolo de cenoura, que é fantástico, que eu tenho aqui no canal. Quem quiser aí, faça esse bolo. E a respeito dos pães, não desista de fazer, você vai conseguir. Então eu tento trazer aqui as receitas mais simples possíveis e dar detalhes dessas receitas para que vocês não se frustrem, beleza? Então, mais uma vez, quero agradecer todos os comentários, todos os inscritos aqui no canal. Se inscrevam. O vídeo ficou até mais longo do que eu gostaria, mas quis responder com detalhes todas as perguntas aqui. E é isso.
Mais uma vez eu quero agradecer. Continuem deixando seus comentários, suas contribuições e suas dúvidas. E também acompanhem os demais vídeos aqui do canal, porque eu tenho certeza que vai poder ajudar demais. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu.